Olá pessoal, continuando os fundamentos sistemáticos, a gente vai ver agora o porquê, minha grande pergunta, né? O porquê classificar as plantas, né? Nós estamos na disciplina de organografia e sistemática vegetal, ou seja, ver a forma das plantas e classificar, né, a sistemática delas, como que elas estão divididas, qual o contexto evolutivo que leva à classificação delas, o que levou, quais as modificações organográficas que levaram à formação dos grupos. Mas daí pensa, por que classificar plantas? Temos tantos seres vivos nesse planeta, aí geralmente plantas dá um bug na cabeça do estudante de biologia, e aí vem a pergunta, por que tem que classificar as plantas? Tá? Primeiro, é uma alta diversidade, temos muitas plantas no planeta, todo mundo tem contato com planta. Por mais que você não tenha na sua casa uma planta, você come arroz, feijão, mas eu não como, só como carne. A vaca, o boi comeu o quê? Planta. Então, indiretamente, você está comendo ela através da cadeia alimentar. A produção de gás oxigênio, o microclima nas cidades, na rua tem árvores, todo local tem planta. Todo. Não tem um humano que não conviva com plantas. Então, e ela apresenta uma alta diversidade. Por exemplo, 391 mil plantas vasculares. Esses dados são de 2016. Ou seja, plantas vasculares, as antigamente chamadas de pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Todas elas representam só 391 mil plantas, sem considerar as antigas briófitas, que são os musgos, hepáticas, antóceros. Lembrando que as algas verdes também são plantas agora, na nova classificação. Dessas 391 mil, 369 mil são de angiospermas, ou seja, 94% das plantas são angiospermas, aquelas plantas com flores e frutos. Então vem a pergunta, por que de todas as plantas existe mais de angiosperma? A gente vê lá a evolução das flores, frutos, a importância da flor na evolução das angiospermas. Ok? 1.730 espécies descobertas somente em 2016. O humano está entrando cada vez mais nas florestas, usando muita tecnologia molecular e coisas que a gente achava parecido, hoje sabemos que são diferentes. E das plantas que nós temos, 28.197 espécies são medicinais, aquelas com registro farmacêutico, fora aquelas que se usa aleatório, tudo bem? Outra coisa, o uso humano, que eu já comentei. Tudo se tem planta, é alimentação, medicamentos, você é um presente, um buquê de rosas, não partir para um exemplo mais extremo. Num velório, no caixão tem plantas, né, flores, hoje estão usando artificiais, mas tem coroa de flores, finados leva flores no túmulo, então se quer namorar, dá uma flor. Então flor é tudo, se usa flores. As plantas estão sendo usadas sempre. Então, alimentação, fármacos, fonte de materiais, então por exemplo, madeira. Seus móveis, um guarda-roupa, uma mesa, é de madeira, madeira veio da árvore. Biocombustíveis, tá? Então, combustíveis são utilizados a partir de plantas. Então, aqui nós temos, primeiro, um contexto biológico, que é a alta diversidade. Então, o biólogo ele quer saber por que tem essa diversidade, de onde ela veio, ela sempre existiu. O planeta já foi mais diverso antes do que hoje? Isso são perguntas da biogeografia. Tá? E as plantas fazem parte da evolução do planeta, da evolução química do planeta e da diversidade animal graças às plantas. Então, o biólogo quer responder essa primeira pergunta. Para o resto da humanidade, o uso das plantas. Então são duas questões importantes que justificam o porquê estudá-las, tá bom? Olhando aqui, de acordo com a Sociedade Royal de Botânica, nós temos, onde que as plantas são utilizadas? Medicina. A maior parte delas é em medicina. Depois em materiais, usos ambientais, alimento humano, fonte genética, alimento animal, drogas, combustíveis, usos sociais, alimento de invertebrados. Então olha aqui a medicina e material, olha, tudo isso aqui humano utiliza, foco humano. Mas como classificar as plantas? Vem uma outra perguntinha, uma coisa, o porquê, agora como? Primeiro, a gente usa sempre as estruturas reprodutivas. Então focando em angiospermas, o foco sempre vai ser as estruturas reprodutivas, ou seja, as flores. Por que se usa as flores? As flores não ficam um ano inteiro presas à planta. Elas surgem só em época reprodutiva. E as flores, perto das outras partes, outros órgãos vegetais, são as que menos sofrem modificações.
As folhas, por exemplo, podem ser mais escuras, mais claras, né? Mais clorofila ou menos clorofila, dependendo da insolação que ela recebe, que isso tem a ver com o local onde ela está, no meio da floresta, na borda da floresta, dentro de casa, fora de casa, tá? A temperatura, transpiração, tudo isso influencia a forma da folha. Então as flores, quando se trata de angiospermas, são as estruturas utilizadas para classificação. A classificação das plantas é independente. O que significa isso? Ela é independente da classificação zoológica, da classificação microbiana, tá? Tem o Conselho Internacional de Nomenclatura Botânica. Segue aquelas mesmas regras de reino, filo, classe, ainda seguimos, tá? Porque tem que ter uma nomenclatura. Mas é independente. O da botânica não está misturado com o da zoologia. Tipos de coleção, tá? Qual coleção? Você quer colecionar folhas, madeira, pólen, flores? Então, qual o tipo de coleção? É particular? Tem gente que gosta. É científica? É de patrimônio público? Então, um jardim botânico, por exemplo, de uma cidade, ela guarda, ela tem uma coleção de plantas, classifica as plantas para poder armazenar. Mas nem todos são utilizados cientificamente. Agora, na universidade, uma coleção de plantas, um herbário, é utilizado cientificamente. Princípio da prioridade, tá? Como classificar a partir do princípio da prioridade. Sempre a primeira classificação é a que fica. Então, alguém em 1800 e bolinhas classificou uma planta e deu um nome para ela. Hoje você viu algumas coisas que dá um novo nome, porque esse novo nome tem mais a cara dessa nova planta, dessa planta em si. Porém, esse novo nome não tem nada, não é prioridade em relação ao primeiro. A não ser que mude filo, classe, ordem, família, gênero, o nome científico não vai mudar, tá? É muita regra, são muitos estudos para poder trocar um nome científico, tudo bem? E o nome do autor após o binômio. Então, geralmente em plantas e algas, coloca o nome da planta e logo depois o nome do autor, às vezes entre parênteses, às vezes não, tá? Mas isso aqui está sendo utilizado, ainda não é uma regra geral. E algumas terminações botânicas, a botânica tem um nome específico. Então, reino é plantê, ok? Um filo sempre termina em fita. Aqui eu estou usando um exemplo, o hibisco. Então, ele pertence ao filo das Magnoliophyta, fita, ok? Classe, Magnoliopsida. Então, ó, opsida, todas as classes botânicas terminam em psida, todos os filos de botânica terminam em fita. Ordem, todas terminam em alis, então malvalis. A gente vai estudar várias ordens. A família, Aci, então malvaci. Gênero, Hibiscus, aqui já tem que ir itálico, porque faz parte do binômio. E a espécie Hibiscus acetocella, tá? Então, ó, tem que ter o gênero e o epíteto específico. Então, se a gente for classificar esse hibisco, pertence ao reino plantê, filo Magnoliophyta, classe Magnoliopsida, ordem Malvalis, família Malvaceae, gênero Hibiscus, espécie Hibiscus acetocella, ok? E temos algumas coleções científicas de plantas. Isso é muito comum em universidades, em jardins botânicos. Pode ter coleções de exicatas, que são essas folhas, onde a gente tem geralmente folha da planta ou principalmente flores. Então a gente sempre coleta flores com folhas. E aqui você coloca todas as identificações. Onde coletou, quem coletou, qual o dia, qual o clima, se tiver latitude e longitude, perfeito. O máximo de informações que você puder colocar. E ela serve de molde para novas classificações, para novas observações. Mas também existem, essa é mais comum, as exicatas são as mais comuns, mas existem outras coleções. Xiloteca, por exemplo, que é de madeira, Carpoteca, que é de fruto, Palinoteca, que é de pólen, Germoplasma, DNA. Então existem vários bancos, existem bancos mundiais guardando germoplasma, né, embriões, sementes, para no futuro, se precisar, utilizar essas sementes. Tudo bem? Então aqui foram algumas noções de como veio a sistemática, qual a origem dela, os reinos, a filogenética, a endossimbiose, a nova classificação e o porquê classificar as plantas. Ok? A partir das próximas aulas, a gente vai começar a estudar os grupos, as algas, as plantas, vasculares, avasculares, e a gente vai esmiuçar parte por parte. Ok? Espero que o curso seja muito bom para todo mundo. Bons estudos e até a próxima aula.